nós nos reunimos na presença do Senhor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus é aquele que está aí no seu lar, é aquele que está com você aí no seu smartphone, assistindo agora o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nessa parte da adoração, eu quero compartilhar um texto bíblico com vocês, um texto de direcionamento da parte do Senhor. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamam o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros de sua casa. Portanto, não tenha medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Os que lhe digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Não se vende 2 pardais por uma andorinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. O que o Senhor Jesus estava falando aos seus discípulos e fala para nós hoje neste domingo é para a gente não temer. Se você tem passado por perseguição, se você tem passado por lutas, se você tem se questionado enquanto a sua identidade como cristão, como cristã aí no seu trabalho, com os seus colegas, o Senhor fala para mim e para você neste domingo: fale do meu evangelho, viva o meu evangelho, não tenha medo, porque eu sou contigo. O Senhor, neste momento da adoração, Ele reforça para nós. E o Senhor diz algo aqui, um referencial muito grande para mim, para você. Não há nada que esteja encoberto que o Senhor não vai revelar. Então aquieta o teu coração, mulher. Aquieta o teu coração, homem. O Senhor vai pôr às claras aquilo que está em oculto. Amém? Então vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, porque o Teu Santo Espírito, Ele é real e Ele está aqui conosco. Senhor, a Tua palavra nos dá, Senhor, direcionamento e estímulos. E, Senhor, muitas vezes somos confundidos, mas o Senhor é aquele que retira a confusão do nosso meio, que retira as confusões que têm sido feitas com o nosso nome. O Senhor é aquele que revela o que estava em oculto e não permite que o teu filho e que a tua filha não saibam o que está ocorrendo. O Senhor diz assim, que nós valemos muitos mais do que os pardais, do que os pássaros. Que os fios da nossa cabeça, do nosso cabelo está contado, que o Senhor cuida de nós em detalhe. Então, Senhor, nós queremos te adorar, porque o Senhor é aquele Deus dos detalhes que está conosco. Permaneça, Senhor, conosco neste culto. Permaneça, Senhor, cuidando de nós. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Graça e paz, amada igreja Vicente de Carvalho. Que o Senhor possa abençoar a cada dia mais a sua vida, a sua família. Eu quero agradecer a vocês por nós podemos estar juntos mais uma vez, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Obrigado, pastora Viviane, por permitir também que isso acontecesse hoje. Um abraço para você,
Vanessa, obrigado por essa oportunidade também, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para nessa hora você se desprender de tudo que já te aconteceu nessa semana, no dia de hoje, e verdadeiramente se entregar ao Senhor. Renda-se a Ele. Você também tem, lembra? Então entregue-se. Eis-me aqui, prostrada outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Anseio por ti, eu me lembro. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, oh meu amor, fala pra mim, fala pra mim. Para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te
conhecer-te mais. Senhor, nós nada somos sem o Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, neste momento. E nós dizemos a Ti, Senhor, que nós queremos aprender mais do Senhor. Nós queremos Te conhecer mais. Senhor, toma a nossa vida agora. Cada coração, Senhor, rendido a Ti. E faz, Senhor, que o Teu conhecimento do Senhor seja movido na vida de cada um, Pai. Para conhecer-te mais. Aleluia. Glória a Deus. Essa canção tem base em João 14, quando Jesus, falando com os discípulos, disse: olha, fiquem firmes aí. Vou dizer uma coisa para vocês: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará Consolador. O Espírito da verdade, como não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Me ama, e se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós
para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele, manifesta-te, Senhor. Quero te amar mais, 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 Senhor. Ó Deus, verdadeiramente, Senhor, nós queremos te amar. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a te amar verdadeiramente. Nós sabemos que o Senhor nos ama, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a expressar o nosso amor a Ti. E ainda no nosso momento de adoração, agora passando para as ofertas. Este é o único momento no nosso culto que a gente disponibiliza o número da nossa conta para você que é membro da Igreja Metodista em Vicente de Carvalho, colocar e depositar o seu dízimo e a sua oferta. Mas eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico das ofertas para falar sobre oferta. Se encontra em 1 Crônicas 29, versículo 9, diz assim: E o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Se você for ler este capítulo 29 de 1 Crônicas, se você for ler o livro de Crônicas, você vai ver que Davi ele quer construir um templo para o Senhor, que seja uma casa conjunta com seus súditos, né, com seus compatriotas, para adorar a Deus. Mas para isso era necessário ofertas voluntárias para a construção. E mesmo que o Senhor havia falado que o filho dele, Salomão, que ia construir o templo, Davi não deixou de ofertar. Davi se alegrou porque ele também ofertou juntamente com os chefes de cada tribo ali do povo de Israel. E eu sei, meu irmão e minha irmã, que toda oferta, que todo dízimo que você entrega na casa do Senhor, você faz isso de forma voluntária e você faz isso de forma alegre. Nós não devemos ofertar na casa do Senhor, nem dizimar, entregar o dízimo na casa do Senhor, se não for de coração, se não for com alegria. Toda vez que a gente oferta na casa do Senhor, o sentimento que tem que estar no nosso coração, como diz aqui a palavra de Deus, né? O rei Davi se alegrou com grande júbilo. Assim também deve ser o nosso coração, se encher de alegria. E antes de fazer a oração, agradecendo pelas ofertas e pelos dízimos, eu quero ler a oração de Davi. Achei ela linda, porque o momento de oferta é um momento atípico, né? Mas ele fez a seguinte oração: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é
tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Davi, ele era rei, ele era chefe, mas ele reconhecia que tudo que ele tinha vinha do Senhor. Quando a gente dá o dízimo, a oferta na casa do Senhor, é isso que a gente fala: Senhor, o meu sustento, a minha provisão vem do Senhor. E é por isso que não vou deixar nada, Senhor, faltar na nossa casa. Não vou deixar nada faltar na tua casa. Eu quero agradecer e também os trabalhos voluntários das pessoas que têm ido conosco, deixar a igreja em ordem enquanto ela está fechada. Eu quero agradecer você que tem também nos dado cesta básica, temos assistido as famílias da igreja, temos abençoado outras pessoas. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos mantido de pé. O Senhor tem permitido que nós, como igreja, também abençoamos a vida de outras pessoas. Eu quero agradecer, Senhor, porque o teu filho, porque a tua filha tem sido fiel. E o Senhor com certeza é fiel a nós. Senhor, eu repreendo agora, Deus, toda enfermidade, Deus, da vida do teu filho e na vida da tua filha. Que eles possam, Senhor, continuar com os seus empregos e com saúde para trabalhar. Acampa, Senhor, os seus anjos ao redor da casa do teu filho e da tua filha. E a tua palavra, ela se cumpre como foi falado, Senhor, na pregação de domingo passado. E eu tenho a certeza que o Senhor vai escancarar as portas e não vai permitir que nada falte nos nossos lares. Nosso coração, Senhor, se enche de júbilo e de grande alegria por poder ter a honra de ofertar na tua casa. Eu quero te agradecer, Senhor. Amém. Vamos lá? Eu quero ir. Eu quero ir. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero ir. Uma vez, vamos lá. Eu quero ir. Todo dia, toda hora, sem parar. Eu quero ir. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero ir. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero ir. Todo dia, toda hora, sem parar. Eu quero ir. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero ir. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero ir.
Ele é o Cordeiro, Príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão de Judá. Eu quero Ele. Você também? Eu quero Ele. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Ele. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Ele. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é ver. Aleluia, glória a Deus. Um abraço, igreja, um abraço virtual. Deus ama vocês e eu também, tá bom? Deus abençoe. Eu tenho um recado para dar para você. Você que tem assistido os nossos cultos, você que tem participado, que tem se sentido edificada pela palavra e queira compartilhar, que você possa estar compartilhando com os seus amigos, nos nos grupos de WhatsApp que você tem, as palavras que são ditas na casa de Deus, que são direcionadas a você. Quem sabe você compartilhando possa estar abençoando a vida da pessoa. Quem sabe era essa palavra que a pessoa precisava ouvir. Que você possa estar compartilhando tanto os nossos cultos de domingo, quanto os nossos podcasts da reunião de oração e também da nossa célula de jovens. A gente tem feito com um coração grato a Deus. As palavras que temos ministrado é que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração. Então que você possa compartilhar. A pastora aqui, na medida do possível, sempre estou compartilhando, principalmente os podcasts dos jovens, né? Porque é uma palavra direcionada aos jovens. E também tem algo que eu quero convidar você, jovem, que está agora ouvindo esse recado, que você possa guardar aí, dia 27/7, às 20 horas. A gente vai ter aí o Fala Sério Jovem com o nosso irmão, o Dr. Pavel Silva. A gente vai estar falando sobre ansiedade. Se você possa seguir o Instagram dos jovens, que é @distrito_litoral. Ali a gente vai colocar na bio o link para você participar. Vai ser uma sala, né, no aplicativo Zoom. Vai ser bênção. Venha participar conosco. Venha ser igreja conosco na Igreja Metodista em Vicente de Carvalho. Agora o momento da palavra. Eu quero ministrar uma palavra na sua vida. Foi uma palavra, sim, eu quero confessar a você, igreja, que não foi assim tão fácil, não. Eu estava procurando uma palavra, eu sempre sigo o tema do anuário. É um anuário que é uma espécie de agenda, mas ali tem textos bíblicos para que a gente possa, no decorrer do ano, ministrar a palavra usando toda a Bíblia, né? Todos os textos ali de referência, texto de fé, texto de esperança. Mas antes de contar a minha experiência e como o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. A gente vai ler do versículo 8 ao versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Gênesis, capítulo 21, do versículo 8 ao 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. E Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaac. E Abraão ficou muito incomodado
incomodado com isso, por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência, mas também o filho da escrava. Farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Versículo 15. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Bem, vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, que possamos, meu Deus, ouvir a tua voz, permitir que o teu Santo Espírito trabalhe em nós hoje, que essa palavra não venha ser roubada de nós, que não permitamos, Senhor, que nada venha tirar de nós a palavra ministrada. Em nome de Jesus. Amém. Essa história de Ismael, ela é uma história bastante conhecida. Quem sabe você que esteja aí me ouvindo, me assistindo hoje, já não tenha escutado uma pregação que tenha tido este texto como um texto de referência. Aqui temos uma história de um menino e de uma mãe, de uma mulher, que tinha uma condição de vida boa, estável. A mãe e o menino tinham uma condição de vida boa e estável. E por ter obedecido à ordem dos seus superiores, uma mulher fica sem ter um lar e um menino fica sem pai. Em situações onde há injustiça, como a gente vê nesse texto, em situações de injustiça, igreja, a gente pode ir até Deus, porque Ele é Deus de justiça. Ismael significa Deus ouve. E eu quero compartilhar com você 3 lições que a gente aprende ao ler esse texto bíblico. Antes de entrar nas ministrações que Deus colocou no meu coração, eu quero dizer a você que para mim foi muito difícil. Ontem eu havia escolhido o texto da adoração, da oferta, e estava estudando, meditando nessa palavra. Deus havia me dado essa introdução de falar sobre Deus, o Deus que atende ao clamor. E eu não tinha mais. Eu falei: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso ministrar uma palavra, eu preciso gravar essa palavra, eu preciso entregar no tempo aí para nossa irmã editar e fazer o nosso culto. Senhor, eu preciso que o Senhor me ministre nesse texto. É um texto conhecido,
Talvez eu e você já tenhamos estudado e escutado sobre isso. E eu tenho, sim, esperado no Senhor. É claro que a gente tem dicionários, a gente tem enciclopédias que falam, né, o contexto deste texto, que nos dão pistas, mas eu procuro sempre deixar que o Espírito Santo ministre ao meu coração. Tanto é que eu havia dado e eu estou dando o tema desta mensagem como Deus atende o clamor. E quando Deus atende o nosso clamor, é necessário algumas prerrogativas. E aí o Espírito Santo do Senhor me ministrou, e o primeiro ponto que eu quero tratar com você, e talvez não vai de encontro ao tema, mas foi isso que Deus tratou o meu coração e eu quero compartilhar com você neste domingo. Deus, igreja, Deus escuta o nosso clamor. No texto, nesse enredo, eu quero destacar o seguinte, o que o Espírito Santo de Deus me ministrou. E eu anotei aqui. O Espírito Santo, ele me ministrou da seguinte forma: quando somos precipitados em nossas condutas, Deus já tem uma saída. Então, da mesma forma que Sara se precipitou, que Abraão se precipitou, no que se refere ao filho da promessa, quando a gente toma decisões precipitadas, o nosso Deus de antemão tem uma saída. E você pode ver isso no versículo 9 e no versículo 10, que diz assim: Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho. Sara, pela segunda vez, ela agia de forma precipitada. A primeira, porque dentro do coração dela, toda vez que ela olhava Isaque, toda vez que ela olhava para o filho dela, que já havia desmamado, ela recordava dentro do coração dela, no coração dela havia uma culpa: eu não acreditei. E agora, né, Isaque e Ismael estavam tendo ali, brincava, né? E geralmente entre filhos, um tira sarro do outro, um faz uma brincadeira maldosa com o outro. E quando ela viu aquela situação, ela se deparou com a precipitação que ela teve. E para que isso não ficasse a vida toda sob os olhos dela, ela olhava para as crianças e sentia-se culpada. O que ela fez? Ela se precipitou pela segunda vez. Ela foi lá e falou: Abraão, eu não quero essa criança aqui. Eu não quero que Ismael, cresça junto com Isaque, porque quem há de herdar as coisas é Isaque. E o que a gente pode tirar dessa lição, deste exemplo, dessa história, é que nós, como filhos e filhas do Senhor, não podemos nos precipitar. Que nós, como filhos e filhas do Senhor, devemos olhar para este relato e perceber: somos falhos, somos, precipitamos, sim, tomamos decisões que vão afetar vidas de outras pessoas, inclusive de crianças que estão sob nossa responsabilidade. Mas o nosso Deus é aquele que tem uma saída para as nossas precipitações. O Senhor, ele fala aqui no versículo 12: mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. O Senhor, ele é aquele que vai ao encontro de nós, das nossas vidas, e não permite que a precipitação que a gente teve, que a ação que a gente teve que não agradava a Deus, pudesse acarretar em algo pior. Quando Sara fala que não quer mais a Agar do lado e nem o filho dela, isso poderia gerar na morte tanto da escrava, que havia obedecido o que a sua senhora havia dito e o seu senhor, quanto de uma criança, de um inocente. Mas Deus é Deus
que além de trazer paz ao nosso lar, não permite que as nossas atitudes venham gerar morte. Que as nossas atitudes precipitadas na vida venham prejudicar outras pessoas. Eu falo isso para você, igreja, porque nós, como seres humanos, somos falhos. Diante de uma situação de zombaria, diante de uma situação de injustiça, diante de uma situação que nos tira paz, o que a gente faz? Estou sem paz. Eu quero paz. Se eu quero paz, eu vou lá e ainda faço uma coisa que não é para fazer, só para ter paz. Mas eu não penso que a minha atitude possa gerar morte na vida de outra pessoa. Sara, ela estava vendo uma situação e aquela situação provavelmente já estava tirando muito a paz dela, muita tranquilidade. Ela não sabia o que fazer. Ao invés de ela falar com o esposo, ao invés de ela falar com Deus, Sara toma essa atitude. Aí o Senhor fala: não vai ter jeito, Abraão, não se preocupe, pode deixar que eu tomo conta dessa situação. E o que eu quero trazer hoje para você, igreja, que aquela decisão precipitada que você tomou, que pode ter afetado a vida de outras pessoas, o Senhor está tomando conta. Amém? O Senhor já está agindo. Talvez não da forma que você queira, mas da forma que deve ser feita. O Senhor prometeu a Abraão, falou assim: olha, não se preocupe. Quem vai herdar aquilo que eu tenho sobre a sua vida vai ser seu filho Isaque, mas o Ismael vai ser abençoado também. Ou seja, você pode até deixar uma pessoa na mão, mas Deus não deixa. Deus não deixa os seus filhos e as suas filhas na mão. Deus não deixou Agar na mão, mesmo ela não tendo a promessa do Senhor. Deus não deixou uma criança correr risco. Deus, Ele é Senhor. E aí, igreja, eu falo algo para você. Sara teve que conviver e saber que Deus também era com Agar, que Deus também era com Ismael. Igreja, não existe essa história de que o Senhor nos abençoa e não abençoa as outras pessoas. Se a gente não vai com a cara da pessoa, não é o nosso problema. Deus abençoa a pessoa mesmo assim. Você querendo ou não, Deus abençoa. Porque Deus, Ele não faz exceção. Ele não fala: eu gosto mais dessa daqui, gosto menos dessa daqui. Olha, Abraão, eu vou abençoar Isaque, mas não vou abençoar Ismael. Deus não é ser humano, Deus é Senhor. E Ele abençoa tanto uma pessoa quanto outra, se a gente gosta ou não dessa pessoa. Se essa pessoa fez mal a nós ou não. Se a gente errou para com a pessoa, o Senhor abençoa. Então saiba que aquilo que você fez, ou que aquilo que já está no passado, uma precipitação que você fez, que você não conseguiu cuidar, que você não conseguiu levar até o final, de uma palavra que você deu, o Senhor, Ele faz abençoar e faz prosperar a vida dessa pessoa. E Ele fala assim para Abraão: por conta de você, eu vou fazer abençoar. Eu vou abençoar, a vida dessa pessoa. Por conta de você. Sabe, igreja, todas as pessoas que a gente se relaciona na nossa vida, seja no trabalho, seja no serviço, seja na igreja, seja os nossos familiares. Se nós estamos debaixo da autoridade do nosso Senhor e o Senhor nos abençoa, certamente Ele vai abençoar a outra pessoa também. Sabe por quê? Porque o Senhor, na tua palavra, fala assim: eu abençoo os meus filhos e as minhas filhas e aqueles que têm contato com eles. O Senhor é Deus que vai à nossa frente. E às vezes, e muitas vezes, conserta situações que nós não temos coragem de consertar. Ele fala: olha, Abraão, eu estou falando isso porque eu te dei uma palavra. E eu não sou homem para te entubiar naquilo que eu decido.
Deus, quando Ele decide, Ele não decide algo agora que vai fazer e amanhã fala que não vai fazer. Não existe. Essa situação para o Senhor não existe. Ele não tem um coração em dois lugares. O Senhor não vagueia com o pensamento dele em duas situações. Quando o Senhor fala que abençoa, Ele fala que abençoa. Se Ele falou que abençoou a Abraão, Ele abençoou a Abraão. Inclusive até nas decisões equivocadas de Abraão. Sabe, igreja, naquilo que você não consegue resolver, você fala, nossa, eu cometi um erro muito grande, e agora? Sabe o que você pode fazer? A única coisa, se você não tem coragem para retratar, se você não tem coragem para retroceder, se você não tem coragem, porque o seu orgulho é tamanho, e você não tem coragem de pedir perdão, fala, Senhor, eu não tenho coragem, eu só peço que o Senhor abençoe. Porque eu não quero que essa pessoa fique com uma má impressão, porque eu sou teu filho e a tua filha. Eu sou teu filho e sou tua filha. E as pessoas não têm que ter má impressão de crente. O crente erra também. Mas o crente, ele é diferente. Ele retrocede, ele conserta. E naquilo que a gente não pode consertar, a gente pede, Senhor, abençoe a vida dessa pessoa que de certa forma eu prejudiquei. De certa forma não, certamente prejudiquei. Prejudiquei porque fui precipitado, porque fui precipitada. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui nessa palavra é que quando somos precipitados, as pessoas que estão ao nosso redor, elas sofrem. Olha como que Deus vai ministrando. Filha, se você é precipitada, quem vai sofrer é a pessoa que está aí do seu lado. Se você é precipitada, filho, quem vai sofrer é quem está andando com você. Nessa precipitação de Sara e de Abraão, Sara sofreu, você vê no versículo 9, ela não gostou. O coração dela se amargurou quando viu os irmãos Isaac e Ismael discordando. Ela se amargurou. Você vê no versículo 11, Abraão não gostou, ficou triste quando Sara fez aquele pedido. Você vai ver no versículo 16, Agar chorando, vou deixar meu filho ali porque eu não vou querer ver meu filho morrer, porque ela obedeceu os patrões, pô, eu não vou querer ver meu filho morrer. Você vê Ismael chorando também. Mas o Senhor, Ele é aquele que escuta a voz daquele menino. Saiba que quando a gente é precipitado, as pessoas que convivem conosco, da nossa família, do nosso serviço, sabe, as nossas amizades, os nossos relacionamentos, essas pessoas sofrem junto. Quando o Senhor, no Salmo de número 40, fala, espera com paciência, é porque a gente tem que fazer as coisas pensadas, planejadas. A gente tem que ter paciência. Não é meter os pés pelas mãos e desistir tão facilmente das coisas. Ah, mas eu não sinto mais. Não é por sentir. É pela palavra que você deu. É pelo aquilo que você prometeu fazer. Sabe, igreja, a gente precisa começar a ter responsabilidade. Nós somos pessoas, né, sem esse senso de responsabilidade. A gente precisa começar a ter responsabilidade pelaquilo que a gente fala, pelaquilo que a gente firma. E se não der para fazer, você fala, avisa, olha, eu não consegui fazer por conta disso, mas eu vou fazer. Porque quando a gente toma decisões precipitadas, as pessoas sofrem. Quando o cristão é precipitado e não vive o evangelho, o mundo sofre. Porque o mundo que está em trevas, como diz a palavra de Deus, espera a manifestação dos filhos da luz. E os filhos da luz não querem brilhar, os filhos da luz querem fazer aquilo que apraz o desejo dele. Aquilo que é conveniente para ele. E deixa os outros nas trevas. Quando a gente é precipitado, quando a gente não vive o evangelho, quando a gente toma decisões precipitadas,
as pessoas que estão ao nosso redor sofrem. Foi isso que o Senhor falou. Filha, você está falando aí que Deus, o título da mensagem é Deus escuta o clamor. Sim, eu escuto o clamor. Mas vocês tomam decisões precipitadas. Vocês fazem acordos. Vocês firmam palavra naquilo que eu não estou. Naquilo que eu não falei que era para fazer. Só porque você errou, você vai lá, em vez de esperar se arrepender, não, você comete outro erro. Não seja precipitado, não seja precipitado. Sabe, nós que vivemos em família, a gente não requer somente dos nossos pais o exemplo de responsabilidade. Nós, como filhos, somos criados e ensinados a ter responsabilidade. Então eu estou falando para você jovem, estou falando para você adolescente, eu estou falando para você mulher, eu estou falando para você homem, seja responsável. Que as pessoas possam olhar para você e falar assim, não, ali é uma mulher de Deus, porque aquilo que ela faz, ela cumpre. Ela não faz nada que vá prejudicar as outras pessoas para benefício próprio. Foi isso que o Senhor ministrou, filha. Você não está com essa palavra, mas isso aqui quer dizer precipitação. Esse texto todo é precipitação. Ou seja, pessoas fazem coisas e depois não sabem como fazer para resolver, aí fazem outra pior ainda. E aí eu vou ter que resolver aquilo de errado aquilo de errado e ações irresponsáveis que os seres humanos fazem. Porque não pensam, porque não esperam. Gálatas 5:21 diz que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, paciência. É com paciência. Tem um texto bíblico que a pastora e professora Margarida Ribeiro, ela fala no passo da criança e do gado. Você que tem filho pequenininho, eles andam bem devagarzinho, perninha curta, né? Aí anda bem devagarzinho, é naquele passo devagar. Você vê quando um animal de porte como um boi vai andar, ele anda bem devagar. A palavra de Deus diz, é no passo da criança e do gado. É com paciência, é analisando, é vendo se as decisões que a gente toma não vai prejudicar as pessoas que convivem conosco, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que se relacionam conosco. Se você deu uma palavra, cumpra. Se você fez isso de forma precipitada, você fala, eu me precipitei, o que eu posso fazer para resolver isso? Se não tiver como resolver, dobra o seu joelho e fala, Senhor, pelo menos abençoa naquilo que eu fiz de errado, naquilo que eu fui precipitado e precipitado. E o terceiro ponto que eu quero trabalhar com você e concluindo essa mensagem, que mesmo nas nossas precipitações, Deus faz o extraordinário. Isso é que esse texto fala. Primeiro, Deus, ele é assim, igreja, vai aprendendo. Deus, ele primeiro, ele corrige a gente no nosso erro, mas depois ele dá uma palavra de esperança. Ele fala assim, filha, olha, o povo aí, os meus filhos têm sido precipitados. Cuidado para você não ser. Se você foi, dobra o seu joelho, se arrepende, tente consertar aquilo que você fez. Mas na precipitação humana, eu sou Deus que faço o extraordinário. O que Deus ele fez? Ele abençoou Agar e abençoou Ismael. Diz assim a palavra do nosso Deus. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino e do céu o anjo de Deus chamou a Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Eu gosto muito desse texto, porque Deus, nas nossas inimizades, o Senhor cria situações para caminharmos juntos, querendo ou não.
É que nem um pai e uma mãe, né? Quando eu tenho uma irmã, quando a gente, né, geralmente brigava, né? Ou quando o filho briga, o pai não deixa o outro ficar de mal. Abraça seu irmão aí, pede desculpa, pede perdão, não fica de mal com seu irmão, não. É isso que Deus ele faz. Deus ele não tem partido, ele não escolhe filho, ele não escolhe povo, ele não escolhe nação, ele criou todos e quer que a gente viva em paz, em harmonia e em comunhão. Então ele fala assim, não vou fazer só de Isaac uma grande nação, mas vou fazer também de Ismael uma grande nação, porque eu sou Deus que faz o extraordinário. E eles vão ter que conviver. E Deus ele faz isso na vida de Agar e faz isso na vida de Ismael. O Senhor faz com que eles sejam prósperos, porque a palavra que sai da boca de Deus é para ser bênção, é para abençoar, é para prosperar, é para dar paz, é para dar alegria. Deus não cria situações ou não permite encontros, não permite que a gente tenha conhecimentos, conheçam pessoas para que a gente seja maldição na vida da pessoa, mas Ele quer que a gente seja bênção. E naquilo que a gente não consegue, que a gente é ilimitado, que a gente não consegue levar à frente, o Senhor faz o extraordinário. O Senhor ele fez na vida de Sara, abençoou o filho dela, abençoou Abraão, mas abençoou aquele menino que ficou sem pai, abençoou aquela mulher que ficou sem casa. O nosso Deus é aquele que nos abençoa e que abençoa também os nossos inimigos ou as nossas inimizades. O Senhor também abençoa, porque o nosso Deus é o Deus de todos, é o Deus para o mundo. Por isso que Ele deu a nós a Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, nas nossas precipitações, faz o extraordinário. Eu vou ficar com essa palavra e com essa ministração do Espírito Santo de Deus, e eu quero que você fique com essa palavra. Deus faz o extraordinário. Deus escuta o nosso clamor. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer porque o Senhor é Deus. Deus que ouve o clamor, Deus que escuta a nossa voz. Senhor, se o teu filho e a tua filha, se nós como tua igreja, fizemos aquilo que não te agrada, se a gente como igreja nos precipitamos em situações e em relacionamentos, como esse texto aqui de Gênesis 21 fala, a nossa vida não é diferente da vida da Sara, nem de Agar, nem de Abraão. Nós também erramos, Senhor. E tem coisas que a gente não consegue consertar. Mas o nosso Deus, o Senhor que escuta esta oração, é aquele que conserta aquilo que a gente não consegue. E neste momento, Senhor, as pessoas que foram prejudicadas pelas nossas ações, pelas nossas palavras, por atitudes erradas nós nesta noite, Senhor, queremos que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas. Queremos que o Senhor faça prosperar a vida delas também. Queremos, Senhor, que esse trauma, essa dor que foi causada na vida deste homem, desta mulher, desta criança, Senhor, seja retirada do coração. Que eles possam também conhecer esse Deus da graça, esse Deus que abençoa. Senhor, como o Senhor consertou, Deus, o relacionamento de Esaú e de Jacó. Como o Senhor deu aí, Deus, uma solução nessa questão de Abraão. Senhor, também dê nas nossas questões que estão mal resolvidas. Que o Senhor venha ser Deus ali para fazer aquilo que a gente não pode fazer, que não temos coragem para fazer, que não temos maturidade para admitir. Senhor, também, para encerrar este culto, abençoa, Deus, a vida do teu filho e da tua filha que está assistindo essa mensagem. Abençoa, Senhor, a semana deles. Hoje, domingo, primeiro dia da semana. Passamos contigo, Senhor. Mas que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada.
Que o Senhor venha nos proteger quando saímos da nossa casa para trabalhar. Para trabalhar seja numa empresa, para trabalhar seja na nossa família, no nosso lar. Senhor, nos dê saúde e que a Tua presença esteja conosco. E eu quero encerrar essa oração com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Recebamos a bênção? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam na sua vida e nela permaneça. Amém? Até o nosso próximo encontro. Até domingo que vem.